mais uma aula do Patisserie Talk, começando nessa terça-feira. Bom dia para vocês, bonjour, bonjour, comment ça va? Como vocês estão? Falando francês maravilhosamente bem, não é verdade? E principalmente se tornando confeiteiras de referência aí na região de vocês, não é? Para vocês que me acompanham já do comecinho da época do Macaron Talk, agora da época do Patisserie Talk. Gente, quem me acompanha aqui desde o começo, ó, já tá uma confeiteira de mão cheia, já tá com base de confeitaria enraizada, não tenho dúvida. Para quem não me conhece, eu sou a Priscila Catapan, especialista em macarrons e confeitaria francesa. E justamente confeitaria francesa por quê? Porque eu moro aqui na França. Sim, 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 gente. E eu levo essa doçura da confeitaria francesa, que é uma confeitaria única, através do mundo e aqui no digital, que facilita a nossa vida, né? Não preciso mais atravessar o Atlântico para dar aulas. Inclusive, toda terça-feira, às 10 da manhã, é dia de aula gratuita aqui no canal, como essa aula que você está vendo agora. Então, é uma forma para mim, e não só uma forma, mas um prazer imenso, sempre estar compartilhando conhecimento de forma gratuita para vocês. Nessa era digital, onde a informação está disponível de maneira muito abundante, a gente ainda precisa fazer a triagem, né? Passar pela peneira quais são as informações relevantes, aquelas que não são. Muita gente, infelizmente, ainda não tem esse discernimento de saber o que é falso, o que não é na internet. Então, o meu intuito é realmente estar trazendo aqui para vocês, nessas aulas gratuitas, informação relevante, informação de qualidade, técnica de verdade, que muitos cursos, inclusive, não ensinam os alunos. Afinal de contas, confeitaria vai muito além de receita. Uma receita, ela tá ali para dar um equilíbrio em termos de ingredientes. Então, quem é confeiteiro ou confeiteira precisa ter esse equilíbrio de quantidades de ingredientes, porque é física e química pura. Porém, a gente precisa aprender as técnicas para poder aplicar numa receita. Senão, uma receita sem técnica é como se você tivesse um livro na mão e não soubesse ler, não soubesse interpretar. E na confeitaria é exatamente a mesma coisa. E eu falo que uma confeitaria onde você conhece as bases, você consegue criar. E se você consegue criar, você consegue desenvolver a sua própria confeitaria, a sua própria imagem para os seus clientes. Tá certo? Eu penso dessa maneira. Eu penso que a gente que trabalha com confeitaria, nós precisamos levar aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que tem a nossa cara para os nossos clientes, para não ficar aquele mais do mesmo, né? Todo mundo copiando todo mundo fazendo um ninho com Nutella, enquanto que a gente tem ingredientes maravilhosos no Brasil e a gente pode sim adaptar a confeitaria francesa ao paladar brasileiro, ao paladar asiático, enfim, a técnica vai ser a mesma. Aí cabe a você utilizar os ingredientes da sua escolha e poder trazer isso para as pessoas locais, ao paladar local, tá bom? Pessoal, hoje nós vamos falar de um tema muito pedido por vocês. A gente já tem falado sobre patachu aqui durante algumas aulas. Vocês vão ver que já tem bastante conteúdo aqui sobre patachu. Quem não sabe o que é patachu, a massa de chu é aquela massa que a gente faz as famosas carolinas, as bombas, né? Bomba de chocolate, bomba de baunilha, os creams, que estão ganhando cada vez mais espaço no Brasil, os eclairs, que são as bombas, né? Em francês se chama éclair, os profiteroles. Então, tudo isso é a mesma base, que é a massa de chu, tá certo? Então, uma massa base, como a massa de chu, você consegue fazer uma infinidade de doce e já tem um monte de aula aqui explicando quais são os doces que você consegue fazer. Tem uma aula super completa onde eu falo sobre a ciência
por detrás da patachu, que é uma massa super técnica. Então você precisa entender alguns pontos ali que fazem a diferença na hora de fazer uma receita, tá? Receita não é segredo, receita tem um monte aqui na internet, né? A questão é como fazer essa receita dar certo no seu ambiente, utilizando o teu forno, utilizando os teus equipamentos. Aí é que tá o X da questão, tá bom? Então depois que terminar a nossa aula aqui, você vai maratonar as outras aulas passadas se você ainda não fez. Na aula de hoje, pessoal, o que eu vou trazer para vocês é a visão sobre quais são os recheios que a gente pode usar numa patachu, tá certo? Aqui no canal já tem várias aulas onde eu falo, por exemplo, quais são os tipos de recheio adaptados para os macarrons. Então, na aula de hoje eu vou falar quais são os tipos de recheios adaptados para a patachu, para vocês fazerem os eclairs, os choucrins e outros doces à base de chou, ok? A massa chou, pessoal, é uma massa que eu gosto muito. É um dos meus doces, eu acho que preferidos, depois dos macarrons, é claro. Eu adoro tudo que é base de patachu. Por que eu gosto da patachu? Pela leveza que ela tem. A patachu, a característica, a gente sabe, é aquela massa que fica levemente crocante por fora, ela é bem fininha e ela fica com um buracão lá no meio, né? É como se fosse um pãozinho que vai crescendo lá no forno, mas dentro desse pão, quando você corta, tem um buraco lá no meio. Essa é a característica da patachu, né? Esse buraco lá no meio, já expliquei em outras aulas aqui, aquilo lá é graças ao vapor, graças à umidade, graças à técnica envolvida por detrás da patachu. Mas enfim, então esse buraco no meio, gente, o maravilhoso dele é que a gente pode preencher o buraco da patachu com recheio. E aí sim a gente vai ter aquele doce maravilhoso que a gente chama de gourmand, né? Aí no Brasil tudo é gourmet, aqui é gourmand. Então, uma patachu bem feita tem que ter aquele buracão lá no meio e nesse buracão ele tem que estar todo preenchido de recheio. E para os doces à base de patachu ficarem doces equilibrados, gostosos, a gente precisa de equilíbrio no recheio. Convenhamos, no Brasil, a gente peca muito em relação à confeitaria de base, né? No Brasil, hoje, a confeitaria ela não tem uma característica muito sólida. Um doce popular no Brasil é o que? É o brigadeiro, por exemplo. Mas não tem, assim, doces que são trabalhados com técnicas diferentes, como a confeitaria tradicional. Então, a confeitaria brasileira ela ainda está caminhando a pequenos passos, mas ainda não tem uma característica super desenvolvida. É até difícil falar sobre a confeitaria brasileira, porque a maioria dos doces é só leite condensado, mistura de leite condensado com creme de leite, que é super gostoso, né, essa combinação. Mas tudo é essa base, joga lá dentro do liquidificador e tá tudo certo. E quando que a gente pode utilizar ingredientes bem simples para criar doces bem complexos e doces extremamente equilibrados. E por que eu quis voltar nessa questão da confeitaria brasileira, o paladar brasileiro? O paladar brasileiro é extremamente doce, falta equilíbrio, né? Os doces brasileiros são extremamente doces. Como eu falei, é tudo à base de leite condensado, a maioria dos doces são à base de leite condensado e onde se adiciona outros ingredientes ainda por cima, muitas vezes açúcar, muitas vezes achocolatados que também contêm açúcar e enfim. Então, uma boa patachu, ela precisa de um recheio que seja equilibrado, que não seja extremamente doce e ao mesmo tempo um recheio
onde você consiga trabalhar num ponto de bico, que não seja um recheio extremamente mole e que seja um recheio cremoso, tá? Então, basicamente, essas devem ser as características de um bom recheio. Então, se a gente pensar em termos dessas características que eu acabei de falar, no Brasil o pessoal vai ter uma tendência a falar, não, eu sei fazer brigadeiro, então eu vou rechear com brigadeiro. O que é algo muito comum no Brasil é a gente querer colocar os nossos doces brasileiros, né? Para rechear um bolo, por exemplo, você vai rechear com brigadeiro. Você vai pegar um macarrão, que é um doce francês, você vai querer colocar o brigadeiro. E nada contra o brigadeiro, não, não, não. O brigadeiro é maravilhoso e eu amo o brigadeiro bem feito. Porém, o brigadeiro ele tem as suas próprias características, né? Qual que é a característica do brigadeiro? É aquela massa compacta. O processo físico-químico do brigadeiro, ele faz com que a massa seja uma massa compacta, né? Muitas vezes uma massa puxa. Eu sei que dá pra gente trabalhar os pontos do brigadeiro, dá pra fazer um brigadeiro mais molinho, né? Um brigadeiro para ponto de enrolar, mas mesmo assim um brigadeiro sempre vai ter essa característica que é essa textura mais maçuda mesmo. Não vai ter aquela aeração, por exemplo, porque a técnica ela não é para isso, entende? E sem falar no doce, não vou falar extremo, né? Porque tem brigadeiros muito bem feitos que ficam equilibrados, mas a base do brigadeiro é leite condensado, e leite condensado é doce. É como falar do macarrão. O macarrão, a base do macarrão é merengue, então a base é doce. Por isso é importante a gente trabalhar com recheios adaptados para trazer equilíbrio para o doce, tá? Então, no caso da patachu, pessoal, existem diversos tipos de recheio. Eu gosto bastante de trabalhar com a patachu porque ela é uma massa extremamente barata de ser feita e que rende muito, 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 muito. Para quem não sabe, patachu é feita basicamente com leite ou água, ou dá para misturar os dois, ovos, manteiga e farinha. Basicamente é isso. Então são ingredientes muito baratos. E a massa rende demais porque esse doce ele cresce bastante no forno, né? Ele triplica de tamanho, ele cresce. Então é um doce muito rentável. E para quem está começando, eu acho que é legal conhecer quais são as bases de recheio para poder escolher de acordo com o investimento que você pode estar colocando ali no comecinho do seu negócio, qual que é o tipo de recheio que você vai trabalhar e que você vai ter possibilidade de ter um doce bem feito, bem equilibrado, sem gastar muito com isso. E esse é um dos principais valores da patachu, né? É um doce onde você consegue isso, onde você consegue extrema qualidade sem abrir mão da questão do preço. Você consegue, através de ingredientes relativamente baratos, oferecer um produto de altíssima qualidade para os teus clientes. Então, o primeiro recheio, que é a base da base para a patachu, é o creme de confeiteiro. Pri, o que é o creme de confeiteiro? Se você já ouviu falar em creme pâtissier, é a mesma coisa, né? Em francês a gente chama de crème pâtissière. Então a crème pâtissière, o creme pâtissier ou o creme de confeiteiro é a mesma coisa. O que é esse creme de confeiteiro? É aqueles cremes lá que vocês aí têm preconceito. É aquele creme feito com amido de milho, com maisena, tá? Então, um creme que é mal feito, ele fica com gosto de amido de milho. Mas se você faz um creme de confeiteiro com a técnica correta, gente, é a coisa mais maravilhosa da vida. Para você rechear não somente os churros, mas para você rechear bolos, por exemplo, rechear tortas, um bom creme de confeiteiro é uma das bases, um dos beabás
da Confeitaria Internacional. Então amanhã, se você se inscrever numa escola de confeitaria para você aprender as bases da confeitaria, você vai aprender o creme de confeiteiro. Por que que é uma base? Porque a gente utiliza para fazer outros cremes. Vou fazer uma outra aula daqui a algumas semanas falando sobre, inclusive, quais são os cremes de base da confeitaria francesa. Mas voltando, creme de confeiteiro. O que é o creme de confeiteiro, Pri? Creme de confeiteiro basicão. Leite, ovos, açúcar, amido de milho. Só. Tá? Essa é a base da base. Aí o nosso creme de confeiteiro a gente pode saborizar com o que a gente quiser. Você pode fazer um creme de confeiteiro de café, de doce de leite, que eu já ensinei aqui no canal, de chocolate, de baunilha, de cumaru, de pistache. Você pode fazer creme de confeiteiro à base de suco de frutas, então trazer aquele lado mais cítrico das frutas. A técnica é a mesma, portanto, quem conhece técnica consegue fazer qualquer coisa, certo? Então, o primeiro creme que você precisa saber fazer, se você vai trabalhar com a patachu, é o creme de confeiteiro, tá? Qual que é o segundo creme que nós utilizamos muito na patachu? É o creme chantilly. E o creme chantilly, também basicão, né? Todo mundo conhece o creme chantilly. Chantilly, gente, nada mais é do que o creme de leite fresco batido com o açúcar de confeiteiro e um toquezinho de baunilha, né? Porque a gente não é de ferro. O verdadeiro creme chantilly é isso, tá? Ah, Pri, mas eu não tenho baunilha. Faz sem baunilha. Só o açúcar de confeiteiro com o creme de leite fresco vai ficar maravilhoso. Bate esse creme até ficar espumoso, até dar aquele ponto de bico para você rechear os seus chus. Fica sensacional, principalmente se você molhar o seu chu no caramelo seco, então vai ficar aquele crocantezinho do caramelo seco. Com o creme chantilly fica sensacional. Eu adoro utilizar o creme chantilly. Terceiro tipo de creme que nós podemos utilizar na nossa patachu é o creme diplomata. Pri do céu, nunca ouvi falar nesse trem aí. A mineirinha aqui. Mineira de coração. O que é o creme diplomata, gente? Creme diplomata nada mais é do que o creme de confeiteiro, onde nós adicionamos o creme de leite fresco batido. Então lembra lá, o creme de confeiteiro é uma base de outros cremes. Então o creme de confeiteiro é a base do creme diplomata. E é um creme que fica super leve, muito aerado, porque a gente adiciona o creme de leite fresco batido, que vai trazer uma aeração para esse creme. Fica simplesmente sensacional para você rechear choucreme, para rechear Saint-Honoré. Para quem não sabe, Saint-Honoré é um dos doces que a gente faz com a patachu e fica maravilhoso. Dá para fazer o creme que você quiser da façon, eu ia falar em francês, da maneira creme diplomata. Então dá para fazer um creme diplomata de café, um creme diplomata de pistache, um creme diplomata de avelã, um creme diplomata de castanha do Pará, enfim, do que você quiser, tá? Maravilhoso. Qual que é o quarto creme que a gente pode utilizar para rechear os chus? É o creme Chibouste. O que é o creme Chibouste, Pri? Você tá jogando um monte de palavra difícil hoje. Não, gente, eu tô aqui para apresentar a confeitaria como ela é, a confeitaria as bases, tá? Então, você vai ouvir falar em creme Chibouste se você começar a estudar confeitaria francesa. Creme Chibouste nada mais é do que o creme de confeiteiro. Então, mais uma vez, o creme de confeiteiro é a base para outro creme. Creme de confeiteiro com merengue italiano. Então, merengue italiano também é uma base da confeitaria que a gente utiliza para fazer macarrão, mas também utiliza para fazer o creme Chibouste. Olha só, tão vendo, gente, que a confeitaria é isso? É pegar as peças do quebra-cabeça e juntar? É isso.
Então, o creme shibushi também tem uma estabilidade muito legal. E apesar de muita gente pensar que o merengue vai deixar o creme muito doce, não fica extremamente doce graças ao creme de confeiteiro, que também não é doce. Então traz um equilíbrio muito legal para os chus, tá? E o último creme que eu quero falar aqui na aula de hoje, que eu gosto muito de utilizar, é o creme mousseline. Também uma base da confeitaria francesa. Creme mousseline nada mais é do que um creme de confeiteiro, onde nós adicionamos manteiga em forma de pomada, que é aquela manteiga bem molinha, né? Quase que derretida, assim. Então, nada mais é do que um creme amanteigado, um tipo de buttercream, né? Mas a maioria dos buttercreams que vocês estão acostumados a ouvir no Brasil, né, para cobrir bolo e tal, são feitos com merengues. Então, o nosso creme mousseline é o creme de confeiteiro com manteiga. E apesar da quantidade de manteiga que vai, gente, não fica com gosto de manteiga. É uma coisa assim maravilhosa. Creme mousseline é a base de um doce clássico feito com patachu, que é o Paris-Brest. Paris-Brest, para quem não sabe, ele tem uma forma arredondada, uma forma de pneu de bicicleta, e esse doce foi feito em homenagem à corrida de bicicleta, a bicicleta entre Paris e Brest, que são duas cidades aqui na França. Legal, né? Adoro essas histórias. Então, gente, esses são os 5 cremes mais utilizados para rechear os chus. Aí no Brasil a gente também utiliza o doce de leite puro para rechear Carolina, por exemplo. Pode, tá? Eu acho que é importante se adaptar ao paladar local, mas é importante também saber que o tipo de recheio que você vai utilizar na patachu não pode ser um recheio muito denso. Por isso que eu falei nada de utilizar brigadeiro, tá, gente? Ganache também, ganache tradicional não é legal. Eu até esqueci de comentar sobre a ganache aqui, gente. É um creme muito legal pra gente trabalhar com a patachu, mas não a ganache tradicional, mas sim a ganache montada, que seria o quê? A ganache tradicional, onde nós adicionamos uma quantidade bem maior de creme de leite fresco e batemos essa mistura na batedeira, tornando essa mistura uma mistura bem aerada, tipo mousse. Aí é ok, fica maravilha para rechear os chus também. Então, notem que é importante que esses cremes, eles têm uma certa aeração, uma certa cremosidade, que não seja, sobretudo, um creme muito denso, tá bom, gente? Isso é bem importante na hora de oferecer uma experiência bem legal para os clientes. O que eu amo de paixão, não somente com os chus, mas com qualquer doce, é sempre ter uma surpresinha na mordida. Então, quando o meu cliente morde um chou-cream, eu gosto que ele sinta não somente o creme do chou-cream, enfim, a cremosidade, né, do recheio, mas eu quero também que ele sinta uma surpresinha ali quando ele morde o doce. Pode ser uma geleia, né, para quebrar um pouco do doce. Pode ser um praliné, que vai trazer uma crocância, que vai trazer um docinho maior. Pode ser uma acidez da fruta. Então, eu acho bem legal estar colocando dentro do doce essas surpresinhas que sempre surpreendem do lado positivo. Para quem me acompanha em relação aos macarrons, sabe que eu sempre coloco nos meus macarrons uma surpresinha no meio. Então, eu sempre vou trabalhar com uma ganache, no centro vai ter uma geleia, ou vai ter um praliné, ou vai ter um caramelo. E com os chus eu gosto de fazer a mesma coisa, tá? Mas essa é uma característica minha, que eu acho que acaba realçando muito mais as questões sensoriais do doce, porque o doce é muito de ativar todos os sentidos, né, gente? Um doce bem feito vai ativar a visão, um doce bem feito vai
o olfato, né? Um doce cheiroso, que vai sentir manteiga, né? A gente vai pegar o doce, a gente vai sentir também nas mãos, né? No pegar, no tocar, no morder, a gente vai utilizar aqui o nosso ouvido, né? Pro croque-croque. Então, é muito importante ativar todos esses sentidos naturais do ser humano para a gente oferecer a melhor experiência para o nosso cliente. E, é claro, o último dos sentidos, o paladar, que precisa simplesmente estar perfeito, tá bom? Vocês curtiram a aula de hoje, gente? Uma aula super informativa, mas super útil para quem vai começar a trabalhar com a patachu. Todos esses tipos de creme, pessoal, eu ensino lá no curso Monchu, que tem muitas aulas super completas para vocês aprenderem as bases da confeitaria, fazer uma boa patachu, fazer bons cremes para rechear essas patachus e principalmente poderem criar, né, gente? O meu objetivo como professor é fazer com que vocês criem os seus próprios doces. Então, quem enraiza as bases consegue criar. Né? Uma boa árvore que vai dar fruto é aquela que enraiza lá na terra. Né? A gente precisa regar essa planta até ela se tornar uma bela árvore. E como que a gente rega a planta? É estudando. É estando aqui toda terça-feira, é pegando livro, é acompanhando outros professores, né? Aqueles professores que trazem técnica para vocês. Temos professores maravilhosos no Brasil, no exterior também, que estão presentes aqui na internet. Então é muito importante todo mundo tá sempre enraizando as bases. E olha, não é porque eu sou confeiteira, sou formada em confeitaria que eu deixo de estudar. Não. Eu também, assim como vocês, estudo para estar enraizando bases, para estar trazendo novidades para vocês. Então, quem trabalha com confeitaria tem que estar estudando constantemente para estar trazendo novidades para os clientes, tá bem? Para quem quer saber um pouquinho mais sobre o curso Monchu, é só olhar aqui embaixo da descrição do vídeo, tá? Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. Um link com desconto, inclusive, mas não conta para ninguém, é só para vocês que estão aqui na aula comigo, ou ao vivo, ou que estão assistindo depois. Então, esse link aqui é exclusivo para vocês do curso Monchu, que é inclusive um curso vitalício, tá bom? Então, comprou o Monchu? É uma vez só, não precisa comprar mais. São mais de 50 aulas disponíveis para vocês e com suporte em até um dia útil feito por mim, tá bom? Então é isso, gente. Adorei estar com vocês aqui nessa terça-feira. Obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like aqui no vídeo. Não pagam um centavo por isso. E isso me ajuda a levar esse conteúdo aqui para mais pessoas, que eu acho que o nosso Brasil precisa de conteúdo assim, sólido, tá bom? Beijo grande para vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã lá no Instagram. E até semana que vem, aqui no mesmo horário, no mesmo local, para mais uma aula do Patisserie Talk. Bisu, bisu. Tchau, tchau.